Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor agora com o Salmo 119, versículos de 33 a 40. Hoje nós vamos encerrar mais este parágrafo do Salmo 119. Parágrafo que começa em hebraico, do 33 ao 40. A primeira palavra sempre é a letra rei. A letra rei em hebraico, que equivale em português à letra H. Em português não dá para ver isso aqui, né, na tradução, mas só no hebraico. Então, oremos juntos, Salmo 119, do 33 ao 40. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e os seguirei até ao fim. Dá-me entendimento, e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me comprazo. Inclina-me o coração aos teus testemunhos, e não à cobiça. Desvia os meus olhos, para que não vejam a vaidade, e vivifica-me no teu caminho. Confirma ao teu servo a tua promessa, feita aos que te temem. Afasta de mim o opróbrio que temo, porque os teus juízos são bons. Eis que tenho suspirado pelos teus preceitos. Vivifica-me por tua justiça. Aleluia. Glória a Deus. Bom, hoje nós vamos ficar com o versículo de número 40, em cujo versículo a palavra de Deus é chamada de, repita, preceitos. Um dos significados da palavra preceito no singular ou preceitos no plural tem alguns significados. Cada vez que aparece eu falo de um significado diferente. O significado de preceitos que eu quero colocar para vocês hoje é o significado de marca. Uma marca, um registro, uma marca. Um limite estabelecido por Deus. Uma marca indelével, ou seja, a palavra de Deus tem que marcar, demarcar a nossa vida. Você vai falar, por exemplo, de demarcação de terras, né? No caso dos indígenas, uma demarcação marcando um território onde eles devem viver naquele território. A palavra de Deus faz uma demarcação espiritual. A Bíblia também chama isso de marcos. Fala no livro de Provérbios, né? Olha, não remova os marcos antigos, tá? As demarcações que foram estabelecidas por Deus. Deus, na sua palavra, demarcou para nós um caminho reto no qual nós devemos andar. Ninguém tem direito ou liberdade de sair fora dessa demarcação, de sair desse caminho que o Senhor estabeleceu para nós. Tá? Estou me lembrando aqui de um homem chamado Simei. Esse homem chamado Simei, ele afrontou muito o rei Davi, e na época de Salomão, Salomão deu para ele uma sentença. Você vai ficar morando em Jerusalém e vou demarcar para você essa cidade. Se você colocar o pé fora dessa cidade, você vai morrer. Salomão deu para ele uma chance, uma misericórdia de não matá-lo, mas ele viver na cidade de Jerusalém, a principal cidade de Israel, na época onde inclusive estava o templo de Salomão. Você vai viver aí. E aí então, Simei ficou aí, né,
agraciado por essa misericórdia que o rei Salomão lhe concedeu, de não lhe matar, de não impetrar sobre ele pena de morte, porque ele afrontou muito fortemente o rei Davi, pai de Salomão, e Salomão deu a ele essa misericórdia de morar livremente aí em Jerusalém, mas demarcou Jerusalém como a cidade onde ele deveria viver. Mas um dia, o gado dele desapareceu e algumas cabeças de gado foram parar em outras cidades, e o Simei foi lá com os seus servos também nessas outras cidades para buscar o seu gado. E quando voltou, Salomão mandou prendê-lo e matá-lo, porque ele saiu fora da demarcação. Simei representa a mim, representa cada um de vocês. Nós afrontamos muito, não o rei Davi, nós afrontamos muito a Deus com o nosso pecado. Mas pela sua grande misericórdia, Deus demarcou para nós um caminho no qual nós devemos andar, e não devemos nos desviar dele, nem para a direita nem para a esquerda. Quem se desviar, quem sair da demarcação, vai morrer. A misericórdia está dentro do caminho demarcado. Fora do caminho demarcado, não há misericórdia. A graça está dentro do caminho demarcado. Fora do caminho demarcado, a desgraça. Não saia do caminho. Não se desvie do caminho. A salvação é para quem perseverar até o fim no caminho. O caminho foi demarcado. Essa demarcação, esses marcos, essas marcas, estão aqui descritas na palavra de Deus. Por isso a palavra de Deus é chamada de preceitos. Preceitos, marcas ou marcos, demarcações que não podem ser nem removidas e nem ultrapassadas. É dentro dessas demarcações que nós temos que viver e andar, porque aí chegaremos no céu. Esse caminho, Jesus disse, é apertado. Esse caminho é Jesus, eu sou o caminho. Mas esse caminho é apertado, e Jesus disse que poucos acertam com ele. A maioria quer dar o seu grito de liberdade. A maioria quer dar o seu grito de independência e sair fora dessas demarcações, porque acha que fora do caminho tem coisas melhores para eles. E isso é morte espiritual, e é por essa razão que não somente os ímpios que nunca foram convertidos estão espiritualmente mortos, porque estão fora do caminho, mas muitos crentes já morreram espiritualmente, porque já saíram do caminho, ou têm esse costume de pensar que pode ser de Cristo e também participar das mesas de Satanás, das coisas do mundo. O crente que pensa assim, ele não percebeu ainda que ele já morreu. Já está espiritualmente morto, porque só há vida no caminho, só há vida em Jesus. E Jesus não aceita de forma alguma pessoas que se dizem ser dele e ainda participar das coisas do mundo. Quem é de Cristo é de Cristo. Quem é de Cristo não é do mundo. E quem é do mundo não é de Cristo. Não pode haver mistura. Não há mistura entre luz e trevas. Não há mistura entre bênção e maldição. Quem é de Cristo tem que ser luz, porque quem diz que é de Deus e anda ainda nas trevas é mentiroso, porque está andando fora dos caminhos que Deus demarcou, dos preceitos, das palavras, das ordenanças, dos conselhos, daquilo
que Deus, em toda a sua palavra, em toda a sua verdade, delimitou para nós. A salvação é pela graça, mas essa graça está agindo dentro do caminho. Saiu do caminho, você vai para a desgraça. Você vai para a condenação. É em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Para os que estão nesse caminho. Saiu fora desses limites, não tem salvação. Muito bem, isso é o significado então de preceitos. Preceitos são marcas, demarcações. A palavra de Deus se compõe de demarcações colocadas por Deus, delimitando o caminho por onde devemos andar, e ele é estreito, ele é apertado. Mas se desviar para a direita e para a esquerda, você vai achar um mundo de iniquidade e não de salvação. Muito bem, o versículo de hoje, o versículo 40, o título é, diga, desejo pela palavra. Vamos ver então, nós temos aqui na nossa tradução em português, né? Almeida, Revista e Atualizada, o salmista orou assim: eis que tenho suspirado pelos teus preceitos, vivifica-me por tua justiça. Repitam. Muito bem. Em hebraico nós temos Rine Tavti Lifikodeira Bits de Katira Raiene. Vamos colocar em português. Rine, diga Rine. Até agora combina. Rine é eis que. Segunda palavra, Taavti. Taavti, que foi colocado aqui em português como tenho suspirado, o verbo suspirar, muito bom, a tradução aqui está muito boa, tenho suspirado, muito boa em português, né? Mas em hebraico eu tenho desejado profundamente, eis que eu tenho desejado profundamente. Agora na segunda linha diga, lifikodeira. Eu tenho desejado profundamente os teus preceitos, tá? Ou então eu tenho sentido um desejo profundo pelos teus preceitos. Penúltima linha, bitsid katira. Bitsid katira é na tua justiça, na tua justiça. E a última palavra, diga Raiene, vivifica-me. Raiene é pedindo vida, vivifica-me. Na tua justiça, vivifica-me. Então, em português, eis que eu tenho um desejo profundo pelos teus preceitos. Na tua justiça, vivifica-me. Repita. Aleluia, glória a Deus. De vez em quando nós falamos acerca da obra da salvação, nós gostamos de enfatizar isso. Eu gosto de enfatizar isso, porque isso é muito importante para o nosso entendimento e algo que o Espírito de Deus me ensinou na palavra e também na experiência, na palavra e na experiência, que faz parte da doutrina bíblica, faz parte da doutrina bíblica da salvação, faz parte da doutrina bíblica da salvação, a doutrina da eleição. A salvação foi planejada por Deus antes da fundação do mundo, em Cristo Jesus, não para salvar todo mundo. Esse é um grande erro, e essa é uma grande heresia
pregada no mundo inteiro, que soa de maneira muito conveniente nos ouvidos de todas as pessoas, de que Deus queria salvar todo mundo, que o plano da salvação é para salvar todo mundo. Isso nunca foi verdade. Primeiro ponto: se o plano de Deus fosse para salvar todo mundo teria que ser salvo, porque nenhum plano de Deus pode ser frustrado. Jó 42, 2: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Se o plano da salvação fosse para salvar todo mundo tinha que ser salvo. Mas não é. O plano de Deus é para salvar exclusivamente, atenção no advérbio exclusivamente, porque esse advérbio exclusivamente define a salvação como exclusiva, uma obra exclusiva e não uma obra inclusiva. Hoje você escuta muito falar de inclusão social. E no meio dessa inclusão social existe até hoje igrejas inclusivas. Igrejas inclusivas, onde as pessoas pensam que está todo mundo incluído. Todo mundo está incluído. Todo mundo está incluído no plano da salvação. Todo mundo não está incluído no plano da salvação. A salvação não é inclusiva, a salvação ela é exclusiva. Ela inclui somente aqueles que Deus escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para serem santos e irrepreensíveis diante dele. Efésios capítulo 1, versículo 4. Esses são incluídos e todas as demais pessoas são excluídas, ficam fora da salvação para receberem da parte de Deus a justa condenação pelo seu pecado, por serem pecadores não salvos. A salvação é exclusiva, por isso que o povo salvo é um povo que passa a ser chamado de propriedade exclusiva de Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Propriedade exclusiva de Deus. Esse povo que é propriedade exclusiva de Deus, é o povo que faz parte do selo do firme fundamento de Deus, descrito em 2 Timóteo 2,19. O firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. Muito bem. O Senhor conhece os que lhe pertencem. O Senhor conhece quem é a sua propriedade exclusiva. Glória a Deus. Essa propriedade exclusiva são aquelas pessoas que Jesus chamou em Mateus 16, 18 de a minha igreja, no singular. Sobre esta pedra, que é a minha palavra, que sou eu mesmo Jesus, edificarei a minha igreja, não as minhas igrejas, a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esta é a igreja que é representada como a esposa do Cordeiro, a esposa de Cristo. E quando Paulo está falando do relacionamento conjugal, marido e mulher, em Efésios capítulo 5, e ele usa o exemplo de Cristo e sua igreja, ele diz que Cristo a si mesmo se entregou por ela, por mais ninguém. Cristo se entregou
pela sua igreja eleita. Jesus não morreu para salvar todo mundo. Ele morreu para salvar só a sua igreja eleita. Somente a comunidade dos eleitos. Somente aqueles que foram escolhidos antes da fundação do mundo, e antes da fundação do mundo tiveram os seus nomes inscritos no livro da vida do Cordeiro. Essa é a salvação, irmãos. E isso que eu estou falando para vocês é o Evangelho, é a palavra de Deus, mas esse Evangelho é inaceitável no mundo. E hoje, além de ser inaceitável no mundo, ele também está sendo um Evangelho inaceitável nas igrejas evangélicas. Essa semana eu estava fazendo caminhada, eu faço caminhada ali no Jundiaí, no Parque Ipiranga, e tenho uns irmãos lá que também fazem, uns irmãos aí de outras igrejas, e um deles me parou na caminhada e falou: pastor Edivaldo, deixa eu contar para o senhor uma coisa. Essa semana eu estava lá numa igreja, né, participando de um seminário, e o seminário era sobre a predestinação. E um homem lá que estava lá levantou a mão e falou que não aceitava aquilo, e ele ficou tão violento que foi necessário chamar a polícia para tirar ele de lá. Porque não aceita a doutrina da predestinação. Eu falei: que coisa, irmão. A doutrina da predestinação faz parte da doutrina da salvação. Os eleitos de Deus foram predestinados. Os eleitos de Deus foram predestinados para a salvação. O que é ser predestinados? É ter o seu destino estabelecido previamente. Pré é antes. Predestinados. Já vieram ao mundo destinados para a salvação em Cristo Jesus. E isso não é doutrina inventada por nenhum teólogo. Isso é doutrina bíblica. Isso é palavra de Deus. Eu cito muito aqui o Efésios 1:4, né? Que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para ser de santos e irrepreensíveis diante dele. Aí ligando o 4 com o 5, em amor nos predestinou em Cristo para a adoção de filhos. Fomos predestinados para ser adotados como filhos de Deus para a salvação eterna. Portanto, a doutrina bíblica da eleição e a doutrina bíblica da predestinação faz parte da doutrina bíblica da salvação. O que tudo isso tem a ver com o que nós estamos lendo hoje aqui, né? Os seres humanos vieram ao mundo em pecado. Todo mundo é concebido, gerado e nascido em pecado. As pessoas subestimam demais o poder do pecado. O pecado tem um tremendo poder na alma dos seres humanos. O poder de fazer com que cada ser humano seja concebido, gerado e nascido sem desejo nenhum pela palavra de Deus. É impossível seres humanos terem desejo profundo pela palavra de Deus. Além de não ter desejo profundo pela palavra de Deus, eles não têm desejo nenhum pela palavra de Deus. E além de não ter desejo nenhum pela palavra de Deus, o que eles têm é uma total aversão e desprezo pela palavra de Deus.
Isso o pecado fez em toda alma humana. As almas humanas vêm ao mundo sem querer nada de Bíblia, sem querer nada de palavra de Deus. É impossível a alma pecadora desejar palavra de Deus. Não deseja. O máximo que uma alma pecadora recebe a palavra de Deus é receber uma palavra deturpada. Eles recebem a deturpação da palavra. Eles recebem más interpretações da palavra. Eles recebem. Mas a palavra verdadeira e corretamente interpretada de acordo com a Escritura, a verdade pura, a verdade plena, é inaceitável à alma humana. A alma humana vem ao mundo em pecado e vem ao mundo para ser dominada pela mentira, jamais pela verdade. A verdade não penetra neles, a verdade não entra neles. A mentira domina sobre eles, porque o espírito que atua neles é o espírito do pai da mentira, é o diabo. A verdade não penetra neles. E não tem desejo pela palavra de Deus. Não tem desejo pela palavra de Deus, muito menos desejo profundo pela palavra de Deus. Isso vale para todos os seres humanos, todos, inclusive os eleitos. Só que os eleitos recebem de Deus uma graça imerecida, e essa graça imerecida, ela também é graça irresistível. E eu gosto muito do versículo que nos ajuda a definir isso, que é o gatilho para definir tudo isso, que é Filipenses capítulo 2, versículo 13. Deus é quem opera em vós, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Quando o salmista ora, eis que eu tenho um desejo profundo pelos teus preceitos, ou seja, eis que eu tenho um desejo profundo pela tua palavra, esse é o testemunho do eleito. A pessoa que faz parte dos poucos escolhidos, a pessoa que faz parte dos eleitos de Deus, Deus é quem opera dentro delas. Deus é quem age dentro delas. Deus é que faz com que a alma dessas pessoas deseje profundamente a sua palavra. Isso não acontece com os muito chamados. É por isso que os muito chamados, eles não gostam de igreja que tem muita palavra. Eles querem igreja que tenha outras diversões para eles, outras digressões, outras coisas, outros entretenimentos, tá? Eles preferem igrejas que tenham misticismo, sincretismo, superstições religiosas. Eles preferem igrejas que tenham muito emocionalismo, sentimentalismo. E hoje em dia está na moda assim, procurar igrejas que tenham mais um aspecto social, seja assim um clube social, onde tenha reunião disso, reunião daquilo, jantar disso, jantar daquilo, programação disso, programação daquilo, festividade disso, festividade daquilo. Agora tem igrejas evangélicas, inclusive, celebrando festas juninas e fazendo arraiá no mês de junho. Festas que surgiram do paganismo do catolicismo,
por causa de 4 santos: São João Batista, Santo Antônio, Santo Casamenteiro e São Pedro e São Paulo. Pegaram esses santos e fizeram festas em honra e homenagem a esses tais santos, né? A esses tais santos, e aí vem todo esse arraiá e festas juninas, né? E estão cometendo o crime de formação de quadrilha. Então, por aí afora, entendeu? Isso aí, e evangélicos, ao invés de repudiar, estão agora adotando, tá? Fazendo festas juninas. Tem uma igreja aí que fez o Arraiá do Jesusão. Olha o que fizeram, entendeu? E dançando forró, e forró mesmo, de música do mundo. E não tem vergonha de colocar isso aí em Instagram, em redes sociais, para todo mundo ver a besteira que estão fazendo. A profanação da qual estão participando. Entenderam, irmãos? Porque isso entra como cultura. É uma cultura. Cultura vem de semear, por isso você agricultura. É uma semeadura maligna, tá? Muita coisa na cultura é uma semeadura maligna, uma semeadura de acordo com o pai da mentira, as mentiras de Satanás, e não a verdade, porque eles não suportam a verdade, mas amam e se deleitam com a mentira. Essa é a natureza humana. A natureza humana ama e se deleita com a mentira, mas odeia e tem repugnância da verdade. Não gostam da verdade. Quando Deus disse a verdade para Caim, o rosto dele, a face dele descaiu, o semblante dele descaiu. Os muito chamados, quando ouvem a verdade, o semblante deles descai. Eu já vi muita gente descaindo o semblante. Enquanto que os poucos escolhidos, quando ouvem a verdade, o semblante deles se ilumina. O rosto deles se ilumina, porque os poucos escolhidos se alegram com a verdade, enquanto os muito chamados, né, se desanimam, descai o seu semblante, porque a verdade vai contra as diversões dele, vai contra as digressões, os desvios dessa pessoa, os desvios de caráter e de alma que ele tem impregnado dentro de si, e não tem desejo nenhum pela palavra de Deus. É por isso que os muito chamados, por serem a maioria dos crentes não é de poucos escolhidos, a maioria dos crentes é de muitos chamados. E é por isso que o que aparece aí no mundo, em termos de igrejas, é o que os muito chamados estão fazendo. O que os poucos escolhidos fazem não aparece, fica praticamente no anonimato. Mas o que os muito chamados fazem, faz o maior sucesso, porque eles fazem aquele barulhão. É muita luz, é muita música, é muito som, é muito barulho, é muita dança, é muita coisa chamativa para o mundo dos sentidos, para os olhos, para os ouvidos, para os sentimentos. E eles atraem muita gente, é muito show. As igrejas viraram lugar de shows, lugar de danças, lugar de apresentações, e todo mundo se alegrando com isso, pensando que estão em Cristo, mas não estão em Cristo, porque Cristo é a verdade, Ele é a palavra. E essas mesmas pessoas que amam todas essas coisas, da palavra eles não gostam. Da palavra eles não gostam. Da palavra eles não gostam. Então essas pessoas lotam essas super igrejas que tem por aí, que vão ficando famosas,
tão numerosas que depois são assediadas por políticos e aceitam esse assédio, porque o número de gente significa voto, e assim por diante, e se enxafurdam nessa política suja que existe nesse mundo. Estão desviados de Deus, desviados da palavra, desviados da verdade, desviados do Evangelho. Eles não têm desejo profundo pela palavra, porque Deus não está operando neles esse desejo. E Deus não está operando neles esse desejo porque eles não fazem parte do grupo seleto dos poucos escolhidos de Deus. Não fazem parte daqueles que o próprio Deus escolheu antes da fundação do mundo para serem santos e irrepreensíveis e os predestinou em Cristo Jesus para serem adotados como filhos de Deus. Só os eleitos de Deus desenvolvem desejo profundo pela palavra. Vamos trocar a palavra desejo por duas outras, por fome da palavra, ou sede de Deus, sede da palavra. João capítulo 7, versículo 37, Jesus disse assim, ó: quem tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água da vida. Note que Jesus não chamou todo mundo, ele disse: quem tem sede, venha. Quem tem sede, venha a mim e beba. É como se ele estivesse pregando assim: olha, quem não tem sede, não venha, tá? Quem não tem sede, fique lá. Quem não tem sede, por favor, não venha. Não venha, só vem quem tem sede. Por que Jesus disse isso? Porque se alguém tem sede, é porque Deus operou essa sede. Se alguém tem sede, essa sede não vem da natureza da alma, não vem da natureza humana. Se alguém tem sede, é porque Deus operou essa sede. E o Senhor Jesus está chamando para ele só aqueles em quem Deus operou essa sede. Quem tem sede, vem a mim e beba. E tem muitas pessoas, muitos pregadores, eu já ouvi muito por aí, deturpando essa palavra que vocês vão abrir agora aí na Bíblia de vocês, em Mateus capítulo 11, versículo 28. Como essa palavra é deturpada? Mateus 11, 28. Jesus dizendo assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Leiam vocês. Olha só, vamos entender o sentido desse cansados e sobrecarregados. Cansados e sobrecarregados, uma pessoa que está se sentindo cansada e sobrecarregada, aqui nesse contexto, significa uma pessoa que está cansada do seu pecado e se sentindo sobrecarregada do seu pecado. Os pecadores não sentem isso. Os pecadores não se cansam do pecado. Os pecadores não sentem o pecado como uma sobrecarga sobre eles. Os pecadores, inclusive, sentem o pecado como um alívio. Ah, coisa boa! Hora de pecar é a hora de liberar geral. É a hora, é o happy hour. Eu quero ser feliz. É o pecado, tá? Eles não sentem, eles não se cansam do pecado. Eles não se sentem sobrecarregados com o pecado. Portanto, Jesus aqui não está chamando todo mundo. Ele está chamando, vinde a mim, aqueles que estão sentindo cansados por causa do peso do pecado, aqueles que estão se sentindo sobrecarregados pelo peso do pecado.
Só os eleitos de Deus recebem de Deus esse sentimento. E aí eles vêm a Jesus, para encontrar em Jesus o alívio. É por essa razão, né? Antes de falar por essa razão, esse versículo aqui tem sido deturpado como que Jesus estivesse chamando para ele todos. Vinde a mim todos, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Não, a maioria das pessoas não está nem cansada nem sobrecarregada do pecado, não. Eles querem mais pecado e mais pecado e mais pecado e mais pecado e mais pecado. O pecado é a alegria deles, não estão cansados nem sobrecarregados, não. Quando alguém se sente cansado e sobrecarregado do pecado, por causa do pecado, é porque Deus operou isso neles. É porque o Espírito Santo já convenceu a eles do pecado. Que o pecado cansa, que o pecado sobrecarrega. Então é esses que Jesus está chamando, vinde a mim. E uma das provas cabais de que esse vinde a mim aí não é para todos, são 3 versículos que estão, acompanhem comigo na sua Bíblia, em João capítulo 6. João capítulo 6. João capítulo 6, começando pelo versículo de número 37. João capítulo 6, versículo 37. João 6:37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Leiam vocês. Aleluia. Lembra do Mateus 11:28? Jesus disse, vinde a mim. Mas agora aqui ele explica esse vinde a mim, ó. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Por que virá a Jesus? Veio porque ele quis? Não, porque o Pai deu ele para Jesus. Ele foi um escolhido, um eleito de Deus. E jamais o lançarei fora, porque esse jamais perderá salvação. Aleluia. O eleito jamais perderá salvação. O eleito jamais perderá salvação, porque ele foi dado para Jesus pelo Pai. Eu não o lançarei fora. Continua no João 6 e veja agora o 44. João 6:44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Vocês. Eu já vi pregador pregando assim, todo mundo pode vir a Jesus. Jesus disse, vinde a mim todos. Todo mundo pode vir a Jesus. Pregação mentirosa. Jesus disse, ninguém pode. Ninguém pode. Ninguém tem esse poder. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Quem traz alguém para Jesus é somente o Pai. E como que o Pai faz isso? Filipenses 2:13. Operando dentro dessa pessoa. Eu quero vir para Jesus. Eu quero vir para Jesus. Eu quero vir para Jesus. É o Pai que opera dentro dessa pessoa. Ela não está querendo vir porque ela está querendo, porque é da natureza dela querer, porque não é. É o Pai operando dentro dela. Está vendo? E olha aqui nesse versículo 44 aqui, o verbo está no presente, né? Ninguém pode vir a mim. Agora veja no versículo 65.
João 6,65. E prosseguiu, Jesus prosseguiu dizendo: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Repitam. Aleluia. Alguma dúvida? No 44 ninguém pode, no presente. No 65 ninguém poderá, no futuro. Ninguém pode se aproximar de Jesus, a não ser que isso seja uma obra do Pai. Pergunto para vocês e vocês vão me responder. Primeira pergunta: o Pai, nosso Deus, é onipotente? Ele é todo-poderoso? Ele pode fazer tudo? Jó disse isso, não disse? Jó 42:2: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Deus tem poder para atrair todo mundo para Jesus? Claro, qual é o caso da dúvida de vocês? Não entendi agora não. Deus é onipotente? Deus é todo poderoso? Então Deus tem poder para trazer todo mundo para Jesus? Ainda estou vendo dúvida ainda, tem dúvida disso? Deus tem poder para trazer todo mundo para Jesus? Agora beleza, muito bem. Deus tem poder sim para trazer todo mundo para Jesus. Então por que Ele não traz? Porque Ele não quer, não é da sua vontade. Seja feita a tua vontade. Muitas vezes você quer a salvação de alguma pessoa. Nós sempre queremos a salvação de todo mundo. É normal e salutar isso, muito bom. Mas Deus não quer. E daí? Você vai passar por cima de Deus? Quando que a sua vontade vai passar por cima da de Deus? Nunca. É a vontade de Deus que é realizada. Deus escolheu os que Ele quis. Não cabe a nós nem perguntar, porque Ele quis esses e não quis aqueles. Não cabe a nós fazer essa pergunta. Cabe a nós entender que isso é uma manifestação da soberana vontade de Deus. Soberana vontade de Deus. Aleluia. E louvar a Deus por isso. E louvar a Deus por isso. E somente esses que o Pai traz para Jesus, somente esses que o Pai atrai para Jesus, é somente por esses que Jesus morreu, tá? Somente por esses que Jesus morreu, e somente por esses que Jesus ora. João 17, 9. João 17, 9. João 17, 9. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Repitam vocês. Jesus não ora diante de Deus por nenhuma pessoa desse mundo, a não ser pelos eleitos que o Pai deu a Ele. E é só por eles que Jesus se entregou e deu sua vida. Olhem para mim aqui. Não existe no inferno
nenhuma alma pela qual Jesus morreu. Os que estão no inferno estão lá porque Jesus não deu sua vida por eles. Porque aqueles pelos quais Jesus deu a sua vida, esses não vão para o inferno. Aleluia. Paraíso, não tem nenhuma alma no paraíso que está lá porque eles escolheram Jesus. Porque foi eles que aceitaram Jesus, foi eles que escolheram Jesus. Não, Jesus disse: não fostes vós que me escolhestes, mas eu quem vos escolhi, a vós outros. A salvação nos eleitos de Deus é indubitável. Por isso essa mesma fome, essa mesma sede, esse mesmo desejo profundo, ou como diz na nossa Bíblia em português, esse suspirar, eu tenho suspirado pela tua palavra, é Deus quem opera dentro deles. E isso é usar de misericórdia. Romanos capítulo 9 está escrito que Deus usa de misericórdia com quem Ele quiser e endurece a quem Ele quiser. E aí Paulo coloca uma pergunta: e quem és tu, ó homem, para discutir isso com Deus? Quem não gosta da eleição é quem perdeu nessa eleição. É por isso que são os muitos chamados, que infelizmente fazem a maioria do povo evangélico, são os que não aceitam a doutrina bíblica da eleição e da predestinação. Porque eles não têm dentro de si nem essa revelação e nem essa operação de Deus em suas vidas, que Deus manifesta exclusivamente naqueles que lhe pertencem.